Irmão, pronto, meus irmãos, estamos aqui em mais um Escatom, uma live do Escatom. Tivemos nas últimas terças-feiras o estudo sobre a composição do homem, a constituição do homem, e de uma forma brilhante, tanto o pastor Lorival quanto o pastor Dilson defenderam as posições, e foi muito bom para a gente demonstrando o que o irmão Elias e o irmão Almir têm dito. O nosso grupo, ele, ele tem trabalhado com várias temáticas e o que é acertado aqui para fazer se cumpre, né? O irmão Elias prometeu que ia ter um estudo sobre tricotomia e dicotomia. Teve. Além de outros estudos também, tá? Eu agradeço desde já ao irmão pastor Lorival e ao irmão pastor Dilson, que não pôde estar aqui ao vivo, pelo por nos ter substituído e, de uma forma brilhante, terem exposto os pontos de vista. Agora retornamos à escatologia e estamos analisando o capítulo 9 do nosso livro. E hoje nós vamos tratar de um assunto que logo no início do escatom a gente tratou, mas agora a gente vai retomar, que é nós estamos analisando a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e hoje nós vamos já trabalhar com a Antigo e Novo, Antigo e Novo. E aí nós queremos falar sobre os filhos de Deus e o Espírito Santo e a herança. Por que que é importante esse estudo? Porque temos uma herança, né? Nós somos conhecidos pelo apóstolo Paulo como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, se somos herdeiros, temos uma herança. O escritor de Hebreus chama de herança eterna. E lá no Apocalipse tem um dos livros do Apocalipse, aquele do capítulo 5, que é um testamento. É o livro da herança. Ali está com 7 lacres ou selo, e esses 7 lacres ou selos se desdobram em 21 juízos, que são as 7 trombetas e as 7 taças. São 21 juízos que fazem parte do lacre ou dos lacres do livro, até que ele seja aberto, fornecendo a nós e a outros salvos de outras épocas o reino milenar como herança primeira. Daí, quando o Senhor Jesus voltar, Mateus 24, 34 diz: Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, o reino é uma herança. Eu chamo de herança número 1, porque é messiânica. E a herança número 2 é quando Cristo entregar o reino ao Pai, e aí Deus é tudo em todos, é uma herança que o tempo já não existe, ou seja, é uma herança maior, porque é uma herança eterna, que diz respeito ao estado eterno, ao novo céu e à nova terra. Então, digamos que a herança está no capítulo 20 de Apocalipse, de 1 a 6, e no capítulo 21 e 22. A Nova Jerusalém é herança, a nova terra é herança, os galardões são herança. Então, nós temos uma herança dupla que Deus está preparando para nós. Dito isto, nós precisamos ver a nossa filiação. E aí eu quero que o irmão Almir coloque no o slide aí para os irmãos poderem ver. E se o senhor puder abrir aí os slides, né? Dar uma visão maior. Aí nós vamos poder, pronto. Então, é o capítulo 9, é a ação do Espírito Santo entre os testamentos. E aí a gente está com a questão, já falamos um pouco antes da análise da dicotomia e da tricotomia, nós falamos um pouco desta ação no Antigo Testamento do Espírito Santo.
Agora a gente vai para a filiação. Então, irmão, pode passar esse primeiro slide, esse também, segundo slide. E aí nós chegamos nessa parte. Os filhos de Deus, ao tratarmos da ação do Espírito Santo nos salvos do Antigo Testamento, algo não pode passar despercebido: a compreensão da filiação deles no contexto dos dois testamentos. Então, no Antigo Testamento, a gente tem duas filiações. Uma filiação chamada, eu chamo de una, que essa filiação, ela toca na criação. É uma filiação que diz respeito à criação. Então, Deus, ele criou o homem. E ao criar o homem, este homem torna-se filho de Deus por ser criação. Né? Por ser criatura de Deus, ele é filho de Deus. Por criação, nós vamos tocar em mais alguns pontos. O homem é filho de Deus por criação. Quando a gente diz o homem, nós estamos falando do salvo e do não salvo. Estamos falando do ser humano. É filho de Deus por criação. Tanto os crentes quanto os não crentes são filhos de Deus por serem criados por ele. Essa filiação, ela dá vida biológica. Deus é o autor da vida. Ele concede esse poder a nós também. Então, ao defendermos tal ponto de vista, nós não estamos advogando o universalismo, o paternalismo universal de Deus, de maneira nenhuma. Porque quem toma para si o paternalismo universal de Deus está dizendo que Deus não vai jogar nenhum filho dele no inferno, automaticamente todos vão ser salvos no futuro. Não estamos tratando disto. Estamos dizendo, estamos defendendo ou enfatizando tão somente que, independente de sua fé, o homem é filho de Deus por ter sido criado ele, por ele. Esta filiação não outorga vida eterna, mas concede vida biológica ao ser humano. Aqui o homem entra no mundo pelo ato da gestação. Então, a bênção de Deus para esse homem é ele poder entrar no mundo, é ele poder fazer parte da vida humana, ele se tornar humanidade, ele vir ao mundo e estar aqui. Então, a filiação una nos coloca na terra, enquanto que a filiação dupla nos coloca na vida eterna. Né? Vamos seguir adiante, irmão Almir. O homem não é só criatura de Deus, mas a semelhança dos anjos, que são mostrados na Bíblia como filhos de Deus. E aí é interessante o Benei Elohim. Essa expressão ela é utilizada para filhos de Deus por criação. É a ideia de Ben é filho, né? Benei Elohim é filho de Deus, do Deus Criador, o Elohim, né? A gente tem lá o texto, está em hebraico a expressão. Então, no dia em que os filhos de Deus, Benei Elohim, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, aí em Jó a gente vê esse versículo demonstrando a esses filhos de Deus aí não são homens, esses filhos de Deus são os anjos. Satanás entre eles, porque já é Satanás, mas em capítulo 38, versículo 7, quando Jó é indagado por Deus, já no final da sua provação, aí Deus pergunta a Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? E aí ele diz: faze-nos saber se tens inteligência. Aí ele diz: quando as estrelas da alva alegremente cantavam, os querubins, e os filhos de Deus rejubilavam, os filhos de Deus, os anjos. E aí não tinha queda ainda, quando Deus fundava a terra. Esses filhos de Deus aí envolve também o Satanás e os demônios e os anjos maus, porque eles ainda não tinham caído. Então, eram filhos de Deus, foram tratados como filhos de Deus. Assim, discordo alguns jogam também para o capítulo 6 de
de Gênesis para dizer que filhos de Deus ali se relacionaram com as filhas dos homens e que eram anjos. Eu vejo ali como a descendência de Sete se relacionando com a descendência de Caim, capítulos 4 e 5 de Gênesis. Mas seguindo aqui, assim, os homens são filhos de Deus na condição de filhos de Adão. E isto pode ser visto na genealogia decrescente de Lucas, que apresenta Jesus aos gregos como filho do homem, ou seja, filho da humanidade. A expressão homem ali não tem nada a ver com o pai nem com José. A palavra homem ali não é um ser definido. É José ou Deus Pai. Mas ali, filho do homem, a palavra homem é filho da humanidade. Então, nesse contexto, a gente tem aí, eu coloquei a genealogia só em alguns, a gente não enfadar os irmãos com a leitura de toda a genealogia. Aí diz assim, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de Eli, e aí vai Cainã, filho de Enos, filho de Eli, aí vem decrescendo, né? Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Então, quando diz aí Adão, filho de Deus, não está, nada tem a ver com Adão salvo. Eu creio que Adão está salvo, Eva também. Para mim, o ímpio é o Caim, identificado do maligno. Mas quando o texto aqui trabalha, Lucas trabalha essa genealogia decrescente, expressando uma genealogia legal que expressa a legalidade da humanidade de Cristo, nós temos o Adão sendo chamado de filho de Deus. Por que filho de Deus? Porque Deus o redimiu por Cristo? Ali não. Nesse texto de Lucas, não. Nesse texto de Lucas, verso 38, ele está falando que Adão é filho de Deus. E se Adão é filho de Deus, os filhos de Adão também são filhos de Deus. Filhos de Deus por criação, numa filiação una, uma filiação de geração e não uma filiação de regeneração. Então, essa filiação é por geração e não regeneração. Essa filiação é pelo primeiro nascimento e não pelo novo nascimento. O primeiro nascimento da vida biológica e faz de todos os homens filhos de Deus por criação. O segundo nascimento, o novo nascimento da vida eterna e faz sim o homem ser filho de Deus por regeneração. Então, não se poderia dizer que Adão é filho de Deus neste texto por ser salvo, pois está claro aqui que se trata de uma filiação por criação. Vamos seguindo adiante, irmão Almi. Ainda estamos no contexto da filiação una. Os filhos de Adão estão na mesma posição dele, como diz Paulo no Areópago, lá em Atenas, ao citar o poema Fenômenos do poeta grego Aratus. E aí ele puxa um texto não canônico, e a partir do momento que ele entra no discurso de Paulo e é registrado por Lucas, essa expressão é canônica no texto bíblico. E o que é que nós vemos nesse discurso ali no Areópago? Paulo pregando para os epicuristas e para os estoicos, que são discípulos de Zenão e Epicuro, está ali pregando um sermão trazendo à tona poetas gregos, e um dos poemas é o Fenômenos do Aratus. E nesse poema, Aratus registrou: pois nele vivemos, Paulo ainda não chegou em Aratus, pois nele vivemos e nos movemos, em nele quem? Deus, né? E nos movemos. Ele está falando de criação, né? Vivemos e nos movemos, está falando de vida biológica. E existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Aí agora sim, abre aspas para Aratus. Ele diz assim, porque dele também somos geração. Está falando aqui, a expressão é culta, né? Mas quando ele diz,
dele também somos geração, ele está dizendo, somos filhos de Deus. Ser geração de Deus é ser filho de Deus, é ser nascido de Deus, nascido no âmbito criacional. Aí Paulo não discorda de Arato, ele confirma o que o poeta diz, ele confirma, somos filhos de Deus ou sua geração. Veja, Paulo agora vai endossar a ideia. Ele vai dizer, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade, aí o erro deles. Paulo diz, olha, já que nós somos filhos de Deus, como atesta Aratos, nós não podemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Paulo está dizendo, concordando com Aratos. Sim, somos filhos de Deus. E já que é assim, por que nós vamos adorar a matéria? Por que nós vamos ser idólatras? E aí a gente tem Malaquias 2:10, e lá em Malaquias 2:10 é um texto que Deus fala através de Malaquias, dizendo que nós somos filhos de Deus por criação. Ele diz, não temos nós o mesmo Pai? E é interessante como o Malaquias coloca, ele está falando para os judeus, e não só crentes, judeus também, e principalmente judeus rebeldes, que estavam até roubando a Deus nos dízimos e ofertas, e ele vai dizer, não temos nós o mesmo Pai. E quando ele bota a paternidade de Deus, ele joga agora a paternidade criacional de Deus, ele joga agora a criação. Ele diz assim: não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Veja bem a expressão: não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? E em Hebreus 12, versículo de número 9, o escritor de Hebreus, o escritor anônimo de Hebreus, ele vai usar uma expressão que é bem interessante, porque ele, ele vai dizer o seguinte, capítulo 12 do livro de Hebreus, versículo de número 9, ele diz, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ele está falando do Pai dos Espíritos de todos os homens. Deus é o Pai dos Espíritos de todos os homens. E nós poderíamos acrescentar aqui, e também Pai dos corpos de todos os homens. Então, ele é Pai do ser humano, ele é Pai do homem. Passemos agora, então, aí está a nossa visão da filiação una. Agora vamos passar para a filiação que envolve, isso aí é Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, hoje temos 8 bilhões de pessoas no mundo, mais de 8 bilhões, e todos que já viveram até aqui, alguns calculam em torno de 30 bilhões de pessoas, todas elas filhas de Deus numa filiação una. Essa filiação dá vida eterna? Não. Essa filiação dá vida biológica, nos introduz no mundo e nos dá o cacife de vivermos no mundo. Somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. Da parte de Adão, somos todos irmãos. Agora é necessário, para ter vida eterna, sermos também filhos de Deus da parte do segundo Adão, do cabeça da nova humanidade, do cabeça da nova raça. Aí entramos na filiação dupla, pode passar irmão Almi. E aí essa filiação dupla, ela está restrita de Gênesis a Malaquias. Ela está restrita eu vou tirar até Malaquias, eu vou jogar até Mateus, né? Até Mateus, de Gênesis a Mateus, nós temos a filiação. Mateus, o quê? De Gênesis até João. Vamos colocar os 4 evangelistas. De Gênesis até João, nós temos a filiação dupla, porque os evangelhos ainda é Antigo Testamento.
veja bem, eles estão no Novo Testamento, mas eles, quando eu digo é Antigo Testamento, eu não estou pensando na divisão do livro Bíblia. Eu estou Mas pensando, poderíamos dizer até Pentecostes? sim, é porque eu digo João, porque Atos 1 já é aquela maçaneta da porta para sair da lei e entrar na graça. Isso, Então, exato. isso. Então, a partir daí, nesse campo, vamos botar até Atos 1. Até Atos 1, nós temos filiação dupla. De Atos 2, aí, até Apocalipse 4, 2, nós temos filiação tripla. Então, vamos para a dupla. O crente é filho de Deus por criação, como já vimos, os descrentes também, mas também ele é filho de Deus por regeneração. Aí entra uma coisa importante. Os crentes, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento também regenerando. Isso é importante para a gente falar dessa ação do Espírito entre os testamentos. Então, o crente é filho de Deus por criação, como já vimos, mas também ele é filho de Deus por regeneração. Esta é a filiação que salva. A filiação que salva é esta. E ela estava funcionando lá no Antigo Testamento. A filiação que salva. Esta é a segunda filiação. Só o crente a desfruta, pois a mesma é fruto da redenção e produto do Redentor. É a filiação que nos dá vida eterna. Então, qual é a filiação que dá vida eterna? É por regeneração. É essa que dá vida eterna. Essa filiação nos torna filhos de Deus com uma natureza divina. Com uma natureza divina. Todos os crentes, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, são salvos por regeneração. E este nascer de novo só pode vir da cruz para os crentes dos dois testamentos. E essa regeneração, nós podemos chamar de ressurreição, porque é um passar da morte para a vida. Então, existe uma redenção espiritual que atingiu os crentes do Antigo Testamento, desde Adão até Dimas, o ladrão da cruz, e que vai para os crentes do Novo Testamento também. É essa redenção que nós ressuscitamos com Cristo e já estamos ressuscitados. Se existe uma coisa, se existe um novo criacionismo hoje, o novo criacionismo hoje, que aí já discordamos do pessoal da redenção holística, do dispensacionalismo progressivo, o único flash de novo criacionismo hoje existente, ou seja, olhar para de Gênesis 1 em 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, até aqui, mais de 6.000 anos ou mais de 10.000 anos de existência de homem e de mundo. De lá para cá, o que temos de nova criação é somente, claro que esse somente é muito pujante e maravilhoso, mas é somente o crente em Cristo. É somente o novo ser que está dentro de nós, a nova criatura que está em nós, que contempla o nosso espírito, a redenção espiritual. Essa redenção que nos dá vida eterna. E só temos ela. Agora, vai vir aí, tanto para a criação, natureza, que geme, quanto para a humanidade, uma segunda redenção. E aí a gente toca dela lá na frente. Então, os primeiros creram e foram feitos filhos de Deus, os do Antigo Testamento, creram e foram feitos filhos de Deus, olhando para a frente, para o futuro, pela fé, por crença de que seu Redentor viria libertá-lo, a exemplo de Jó, quando Jó diz: Pois eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros.
de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então, Jó diz que ele é redentor dele, porque ele tem uma regeneração, mas essa redenção é uma redenção espiritual. Pode passar, irmão Almi, seguindo mais adiante. Os filhos de Adão estão na mesma posição dele, como diz Paulo no Areópago a Atenas, ao citar o poema Fenômenos do poeta do... Não, o senhor voltou. É para frente. Pode ir para frente. Pronto. Não se concebe a ideia de que Jó passou toda a prova para vindicar o caráter de Deus sem a presença do Espírito e sem a regeneração que o mesmo Espírito proporcionou a ele, né? E proporciona ao crente. O nascer do Espírito e o seu lavar regenerador é algo que pode ocorrer no tempo do Antigo Testamento, pois o Filho de Deus nasceu e desempenhou seu ministério sobre a égide da dispensação da lei. É isso que Paulo diz aos Gálatas, ele está na lei. Então, até os quatro evangelhos, é por isso que eu falei ainda Antigo Testamento, porque até os quatro evangelhos ainda é lei. Então, diz: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber agora sim. Mas a gente toca nisso lá na frente. Mas estamos dizendo que Cristo nasceu sob a lei. Então, diante disto, seguindo adiante, irmão, nós podemos dizer ainda que, neste contexto, sem o nascimento, sem o nascimento da igreja, ou sem a manifestação da dispensação da graça, Efésios 3:2, Jesus mostra a Nicodemos a necessidade da regeneração para entrar no reino. Então, assim, quando Jesus fala isso a Nicodemos, ele não está prometendo algo utópico. Ele está prometendo algo real, palpável. Então ele diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade te digo que quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Isso não vai ser projetado por Pentecoste. É uma promessa que Nicodemos, e parece que ele creu também, porque ele é um discípulo oculto junto com o José de Arimateia. Então ele nasceu de novo, o Nicodemos, provando a regeneração, como os heróis da fé do capítulo 10, 11 de Hebreus, também provaram a regeneração. E todos que foram salvos no Antigo Testamento só foram salvos por causa da regeneração. Então nós temos uma filiação dupla. Essa filiação é que salva. Pode seguir, irmão Almir. Como pode Jesus exigir de Nicodemos um novo nascimento antes do Pentecostes em Atos 2, se esta regeneração não estivesse à disposição daquele mestre de Israel? Isto comprova que antes do advento da igreja, o Espírito já agia regenerando. É uma função que eu destaco no livro, porque isso pouco é dito, né, irmão Daniel? Pouco é dito que a regeneração está no Antigo Testamento. E a exemplo do que ocorreu com aquele rabino, e poderia agir com qualquer pessoa do Antigo Testamento. Esta ação é no crente e não no meio do povo crente, porque a regeneração é o nascer de novo do crente. Como podemos ter a galeria da fé sem aqueles heróis que viveram pela fé, foram torturados pela fé, cerrados pela fé e até morreram pela fé, fossem regenerados pelo Espírito? Então, é algo, é um contrassenso. Seguindo mais adiante, irmão, Pache diz que na velha aliança o Espírito efetuava uma obra incompleta no coração daquele sobre quem repousava. Tudo bem. Esta obra implica a evolução que eles não alcançaram sem nós, ou o aperfeiçoamento. Ora, todos estes que obtiveram testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós fossem aperfeiçoados. E tal evolução não alcançamos ainda. Até nós, não alcançamos esse aperfeiçoamento que tem a ver com a redenção do nosso corpo. No reino e na eternidade, onde ele será tudo em todos e completará a obra em nós. Por que não vemos também nós
esse aperfeiçoamento completo? Porque ele diz lá em Filipe, Paulo diz em Filipenses 1,6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, né? Ou de Cristo Jesus. Seguindo, irmão Almir, aí, e aí nós chegamos à filiação tripla. Por que a filiação tripla? É, esse é o grande diferencial para o Antigo Testamento e o Novo também. A gente já falou do batismo no Espírito como um grande diferencial, mas aqui também é bem interessante. Então, os crentes os incrédulos do Antigo e do Novo Testamento, de todo o período, só têm filiação una por criação. Os crentes do Antigo Testamento têm a filiação dupla por criação e regeneração. Essa regeneração ela também vem para cá, para o nosso tempo. Mas, para além dela, a gente tem a tríplice, que é a filiação por criação, por regeneração e por adoção. Então, é um equívoco a gente dizer assim: Jesus é o unigênito de Deus, ele é o único gerado. E nós somos os filhos por adoção. Tem até um hino do cantor cristão que diz assim: fez-nos nosso Pai Deus Jeová, filhos por adoção. É certo, mas não só. Nós não somos só filhos por adoção. Porque ele diz assim: Jesus é o único gerado, mas nós somos adotados, nós somos adotivos. Não é verdade. Nós somos adotados, sim, mas nós somos regenerados antes. A regeneração é que dá salvação. Não é a adoção que dá salvação. É a regeneração que dá salvação. Filhos de Deus por um ato criador, esta filiação, então, os filhos de Deus por um ato criador, que abrange crentes e não crentes, esta filiação continua em o Novo Testamento. Os que nascem no mundo são filhos de Deus. Filhos de Deus por regeneração. Ela atinge todos os que creem nos dois períodos, Antigo e Novo Testamento. Estes já visualizaram o Redentor com a obra executada. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso é regeneração. Isso aqui, irmãos, está dizendo que somente os que creem são filhos de Deus, por adoção. Tem gente que diz assim, mas o outro é filho do diabo. A gente é filho de Deus, outros é do diabo. Assim, irmãos, a Bíblia diz: quem comete pecado é do diabo. Aí é um campo espiritual. Para aqueles, por exemplo, que são filhos somente por só por criação. Aí já tem uma outra expressão que não é patente. Nós somos filhos de Deus, eles são criaturas de Deus. E nós também somos criaturas de Deus na regeneração. Porque é dito em 2 Coríntios 5:12, 5:17. Quem está em Cristo, nova criatura é. A diferença é que nós somos novas criaturas, mas nós também somos criaturas. Então, essa ideia de dizer que o outro é criatura e nós somos filhos, ela tem que ter cuidado, porque eles são filhos de Deus, sim, por criação, por serem criaturas de Deus, no âmbito biológico, no âmbito criacional. Nós somos filhos de Deus no âmbito criacional e regenerativo ou regenerador. E isso está em 1:12 de João. Essa expressão aqui é a ideia da regeneração, porque é nascido não da carne, não da vontade do homem, mas de Deus. Com esta filiação recebemos uma natureza nova. Então veja a diferença. Não dá para ser só adotado, porque não é só dizer, é filho adotado. Não, o que estamos dizendo aqui é que essa filiação por regeneração ela nos dá uma natureza nova, que é fruto da palavra como sêmen divino, sêmen divino, semente divina. Se não, veja aí, já coloquei aqui 2 Pedro 1:23, quando Pedro diz: pois fostes regenerados não de semente corruptível,
mas da semente incorruptível, o sêmen incorruptível, a semente corruptível, que é o que? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, a semente da palavra nos gerou de novo, por isso somos regenerados. Nos gerou de novo, é o novo nascimento, mas tem o gerar antigo, que é um nascimento criacional. Agora a gente vem para o nascimento redentivo, que é o nascimento pela regeneração. Seguindo mais adiante, irmão Almi, filhos de Deus por adoção. Esta terceira parte é singular aos salvos do Novo Testamento. Só os salvos da igreja recebem essa adoção, mas ela não é exclusiva, porque ela vai contemplar ainda os crentes que têm a filiação dupla lá do Antigo Testamento, e vai contemplar também os crentes futuros da tribulação e do milênio, porque essa adoção vai chegar, mas no momento, na era da igreja, até aqui, 2025, só contempla os crentes de Pentecostes até aqui, por enquanto, mas só contempla aqui. Então, só os crentes da igreja desfrutam desta filiação. A adoção pertence à teologia de Paulo, é a teologia bíblica de Paulo. Só Paulo trata dela, que trata dos crentes da dispensação da graça. Mesmo regenerados, os salvos do Antigo Testamento eram filhos de Deus menores de idade. A palavra usada é paidium, tá aí, paidium. Daí é a ideia do pedagogo, o pedagogo antigo, aquele pedagogo que era aquele que era professor de crianças. Então era assim que funcionava entre os gregos e também entre os judeus. Só que nos judeus o nome usado no aramaico é aio, mas no grego o nome usado era paidagogos. Então eles deveriam ser guiados por tutores de crianças. Aios ou paidagogos. A lei é que é ilustrada por Paulo como esse pedagogo. A lei era o professor dos crentes do Antigo Testamento. Como os crentes do Antigo Testamento estão debaixo desse aio, eles não tinham ainda condição de se tornar herdeiros. Eles não tinham condições de alcançar a herança do milênio e do estado eterno, porque eles ainda eram menores de idade, que ainda não tinha direito à herança. A adoção dá a filhos maiores de idade a justificação pela fé, de modo que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Gálatas 3:24. Os salvos do Novo Testamento não são filhos menores, pai dium, que estão sobre a tutoria da lei, mas filhos maiores, huioi. Aqui a adoção é huiotessiam. É isso, a adoção é isso. É para nos tornar, e aí nós hoje já somos filhos maiores de idade, porque não estamos debaixo da lei de Moisés, mas sob a lei de Cristo. E aí segue, irmão Almi, o ser filho de Deus por adoção, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A expressão em Romanos 8,14 é ruios, né? Então, é o ser filho de Deus por adoção. Receber o Espírito de Cristo ou batismo no Espírito, e porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Acho até interessante porque você tem aí Abba Pai. A expressão Abba é aramaica, quer dizer pai. E pater, que é aí também no grego, é pai. É como se ele colocasse o papai, né? Então, como se a gente fosse filho de Deus, e a ideia do papai aí é o pai duas vezes, né? O pai por regeneração, é o pai por adoção. Então, ser herdeiro de Deus, você vê, quando fala em adoção, não se traz a vida eterna em si, que já está no regenerado, mas traz a herança. A herança desponta na doutrina da adoção. Por isso a gente diz, ser herdeiro de Deus. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também, herdeiro de Deus. Gálatas 4:7. Ser co-herdeiro com Cristo, tendo o direito de inaugurar o reino de Deus e partir
partir da glorificação. Aí ele diz no capítulo 8, 16, 17: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Olha a colocação: herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque somos maiores de idade, já temos direito à herança. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Ser livre da lei, do pai da Gogo, a gente se liberta do aio, e aí diz, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então veja que a adoção tem essas conotações. Ter liberdade em Cristo, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Então Deus é papai na área espiritual. Pai duas vezes, por regeneração e por adoção. Ter um corpo redimido, aí é que entra a segunda redenção. Lembra? Quando eu falei de redenção espiritual, a redenção do espírito, essa redenção é a redenção que dá a vida eterna. Então nós fomos regenerados, ressuscitamos com Cristo, então temos um novo nascimento. Aí vamos para aí. Agora, o corpo nosso, a segunda redenção, que vem no arrebatamento da igreja, mas não alcança só a igreja, os mortos em Cristo e os vivos em Cristo. Alcança também os ressuscitados do Antigo Testamento com os ressuscitados da tribulação. E os que entram no milênio já vão ali ter que ser regenerados e automaticamente entra a adoção para eles, eles já estão dentro do reino. Então, o reino já veio como herança, digamos que seja no ano 500 do milênio. A pessoa nasceu e aí daqui a pouco creu em Cristo. Essa pessoa vai desfrutar pelo menos de 500 anos de herança, mas ainda tem uma eternidade de herança. Então a adoção contempla eles também. Então, ter um corpo redimido, nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Aí ele explica, né, o que é essa adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, a adoção dá a redenção do corpo, a regeneração dá a redenção do Espírito. Ser filho por regeneração, redenção do Espírito. Ser filho por adoção, redenção do corpo. Pode seguir, irmão amigo. Pronto. Essa é a questão 21 e 45. É, fica com o irmão Elias aí, se vocês tiverem alguns questionamentos, algumas colocações, fiquem à vontade. Irmão Elias. Pode fazer a sua pergunta, a sua colocação. E se os outros irmãos tiverem, fique à vontade. Pastor José, seja bem-vindo. Pastor José Soares, seja bem-vindo. Ele entrou aí. Obrigado, obrigado, irmão. O irmão Obrigado. Carlos teve que se ausentar, que ele estava com uma gripe muito forte. Ele entrou no começo e avisou a gente. Ele falou, talvez eu não consiga ir até o fim. Então, ele realmente teve que se ausentar por uma questão de saúde. Então, primeiro o primo, depois o irmão Carlito, tá bom? Por favor. Muito bem. Realmente o assunto não é um assunto comum na vida da igreja, né? Pelo menos eu sei que muitos crentes desconhecem essa filiação, né, que foi apresentada nessa noite aqui. E, enfim, por se tratar de um assunto bastante profundo, né? Conforme nós vimos aqui. Mas a minha pergunta, dúvida é com relação ao ímpio, né? Ao inferno. Nós, os salvos, temos então essa redenção tripla. Agora, pai sugere filhos, né? E quando Jesus fala lá em João 8:44, dizendo que ali, né? João 8:44, vós tendes por pai ao diabo. Isso quer dizer que o ímpio também ele teria essas duas filiações? Essa é a minha pergunta. É um assunto até interessante para a gente desfazer algumas coisas, né? Equívocos
Um dia veio um pastor na minha igreja pregar e ele foi combater o namoro misto. Aí ele disse para o pessoal que se tiver uma menina ou um rapaz namorando um descrente, que o sogro dele seria o diabo. Um sogro, o diabo. Assim, é a confusão que, se os pastores não começarem a alertar sobre isso, gera essa confusão mesmo, porque a pessoa olha para o ímpio, porque o diabo, irmãos, eles não têm poder de criar nada. Nós até temos. Nós geramos filhos, nós criamos. O diabo não cria nada. Então, no aspecto criativo, o diabo não cria. Automaticamente, ele não poderia ser pai dos ímpios no campo criacional. Ele torna-se. Quando Jesus colocou isso para os judeus estavam acreditando numa ligação física para a abertura do céu para eles, ou da glória de Deus para eles, porque eles achavam que por serem filhos de Adão, de Abraão, eles tinham direito à vida eterna. E aí até o próprio João Batista vai dizer, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão e vai rechaçá-los. Então, aqueles indivíduos que estavam se gloriando de serem filhos de Abraão e eles eram filhos de Deus e sem a regeneração, eles estavam querendo a redenção espiritual para eles por serem filhos de Deus vinculado a Abraão. Aí Jesus vai e diz: vocês têm por pai ao diabo e quereis satisfazer as, aos desejos de vosso pai. Eles disseram até criticando Cristo. Veja a pancada que eles tentaram dar em Cristo, porque corria a fama de que Jesus não era filho de José. Então achavam que Jesus era filho de prostituta. Aí eles disseram para Cristo: nós não somos filhos de prostituição, querendo dar uma em Cristo, né? Como se Cristo fosse. E temos por pai Abraão. Aí Cristo mostra isso. Então, espiritualmente, o mundo jaz no maligno, e espiritualmente, a Bíblia diz, João diz, quem comete pecado é do diabo, o mundo inteiro jaz no maligno. Então, no campo espiritual, o incrédulo está ou sob a possessão de demônios, casos, né? Não são todos, tem incrédulo que não é possesso, ou obsessão do demônio, ou opressão do demônio. Então, o ímpio, por estar separado de Deus, ele não tem uma filiação espiritual. Ele não tem uma filiação espiritual no sentido de que ele não tem a redenção, a regeneração. Ele só tem a criação. Então, de Deus, ele só tem a criação. Ele não tem a regeneração e tampouco a adoção. Visto que ele está sob a tutela de Satanás, ou melhor, a expressão lá jaz, lá em 1 João 5,19, quer dizer, significa, é, é como se fosse morto, no sentido, a gente usa mais a expressão que é como se o diabo desse uma anestesia nele, né? Então ele está adormecido no colo do diabo. Como a gente vê no cemitério, aqui jaz fulano. Então, o mundo jaz no maligno. Então, está sob essa ação do diabo. Então, a gente, eu não me arrisco diretamente, irmão, ia dizer duas filiações assim diretas, mas, de certa forma, quando Jesus usou isso, ele direcionou mais aqueles homens que chegaram ao ponto de blasfemarem até contra o Espírito Santo, coisa que não é natural aos homens, blasfemar contra o Espírito Santo, e eles fizeram isso. Então é a esses que Jesus chama diz que eles têm por pai o diabo. Agora, como João diz que o mundo jaz no maligno e quem comete pecado é do diabo, há sim essa questão de que eles estão espiritualmente dominados por Satanás. E Satanás se torna automaticamente, por eles viverem pecando, pai deles, entendeu? Pai deles no campo espiritual, mas a gente não pode confundir o campo espiritual com o campo criacional. E a gente não pode, até para evangelizar, irmãos, ficam bem mais tranquilos. Não é que a gente está amenizando, mas se o indivíduo diz, se ele diz assim, eu também sou filho de Deus, ao invés de você dizer que ele é filho do diabo, você diz assim, sim, você é filho de Deus,
da parte de Adão. Você agora precisa se tornar um filho de Deus da parte de Cristo, o segundo Adão. Porque essa filiação que você tem só teve o poder de te colocar aqui. Mas não te tira daqui para a eternidade, para a glória de Deus, não. Te colocou aqui. Já é uma grande bênção. Você conseguiu chegar até aqui porque você é filho de Deus, ou seja, Deus o criou. Mas a gente pode dizer também que não é só os homens que são filhos de Deus por criação. Deus é o pai de toda a criação. Então ele é pai dos animais, ele é pai dos vegetais, ele é pai do universo, porque ele é o pai da criação. É isso que Paulo vai dizer, Paulo vai concordar. Paulo não chegou e disse assim, quando eles disseram, quando foi Paulo que provocou. Não foi alguém que disse, olha, Paulo, Aratos, no poema Fenômenos, diz que a gente é filho de Deus. Aí Paulo diz, não, vocês são filhos do diabo. Não. Paulo é que trouxe o texto não canônico e disse: tem um poeta aí que disse que vocês são filhos de Deus, que nós somos, e eu concordo com ele, nós somos, mas vocês estão vivendo de uma maneira que não estão glorificando a esse Pai Criador, porque vocês estão adorando a criatura, a prata, o ouro e tal. E aí Paulo vai e prega o evangelho para ele. Entendeu, homem? Então, tá nessa linha. Tá. Então, a expressão filhos do diabo, ela não existe, então, assim, como o pastor Existe, disse. Jesus usou 8:44. Sim, então, O ímpio, na sua vida não cristã, na sua vida de carnalidade, como aquele que anda segundo a carne, ele está procedendo como filho do diabo, ele é filho do diabo, no campo espiritual. O que nós estamos dizendo é que a gente não pode se restringir só a esse campo. A gente também sim. está dizendo que o homem é filho de Deus por criação, mas que o homem que não tem Deus, ele é filho do diabo no sentido de estar satisfazendo as vontades dele, e é isso que Jesus vai colocar, que eles estavam na mentira, que o diabo é mentiroso desde o princípio e não se firmou na verdade, e aí Jesus os taxa de filhos do diabo, dentro desse contexto. Mas isso aí é temporário. A filiação por criação de Deus, ela é permanente, no sentido de vai até durante toda a vida do indivíduo. Não é o caso do incrédulo que pode se converter e deixar esse campo espiritual e ir para outro campo espiritual, que é se tornar filho de Deus por regeneração. Se ele nasce de novo, ele tem as duas filiações, por criação e por novo nascimento, e, e agora por adoção do campo da igreja, e ele deixa de ser uma pessoa dominada por Satanás ou influenciada por Satanás. Então, esse campo de filiação é um campo temporário nos salvos, quando ainda eram incrédulos. No ímpio vai até o final. Pronto. Não, tá certo, eu entendi a explicação aí. Muito obrigado. Volto. Podemos dizer que eles são filhos adotivos de Satanás, né? Filhos por adoção de Satanás, né? Irmão Carlito, por favor. Tá sem som, Carlito. Sem som, irmão. Tá sem som. Ok, já. Interessante, né? Como a gente precisa aprender. Ah, nós temos vistos por aí muitas afrontas com os incrédulos. Ah, vocês não são filhos de Deus, vocês são isso, aquilo. Principalmente pelos os pentecostais e os neopentecostais. A gente, quando vai pregar, a gente não vai tão assim, já condenando, né? Já dizendo. Mas na realidade, a gente vê que esta regeneração ela é muito interessante. Não é à toa que João Batista, né? Quando estava batizando, ele falou: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Isaías também falando para o seu próprio povo, né? Isaías, capítulo 1. Ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, filhos de malfeitor, descendência de malfeitores, filhos de corruptores, deixaram o Senhor
Então, realmente se vê que se precisa de uma regeneração, tanto no Novo Testamento como no Velho, e, e a gente vê que é uma grande necessidade, temos que, de fato, estar apregoando isso para as pessoas, a regeneração em Cristo Jesus nos nossos dias para a salvação. Pastor, tem mais alguma coisa a acrescentar nesse sentido? É assim, quando a gente olha para Atos 13, versículo 10, a gente vê Paulo chegar para o Bar Jesus, o Elimas, o encantador, que é Bar Jesus. Bar é filho, filho de Jesus, o nome do homem. E Paulo diz, ó filho do diabo. Quer dizer, o filho de Jesus foi chamado de filho do diabo. Mas vocês podem notar que Paulo fez isso porque pela postura e o comportamento dele. Mas por que Paulo falou Uhum. isso? A gente não vê Paulo falando isso com todas as pessoas, né? Então ele especificou ali e ele ficou cego por causa da afronta que ele estava produzindo ali. Jesus também chamou de filhos do diabo, vocês têm por pai o diabo. Ele não generalizou. Eu estou falando, como eu repito, em relação ao irmão Almi, colocou. O ímpio, por estar, o mundo estar no maligno, ele espiritualmente é filho do diabo. Mas veja como Paulo trabalhou a questão. E o que a gente está querendo aqui é só dar uma clareza em relação à questão da filiação, para a gente entender direitinho a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Os ímpios, tanto no Novo tanto no Antigo quanto no Novo, são filhos de Deus por criação. Os salvos, tanto no Antigo Testamento, são filhos de Deus por criação e regeneração. E os salvos do Novo Testamento são filhos de Deus por criação, regeneração e adoção. Quais são os equívocos, irmão Carlitos? Alguém dizendo por aí que Jesus, que os crentes só são filhos de Deus por adoção, que não são por regeneração, que não são filhos de Deus, que não são filhos gerados por Deus. Porque eles dizem, se eles disserem se só Jesus é o filho unigênito, ele é o único, ele é unigênito. Claro, esse ser filho unigênito de Jesus, ele é ímpar, ele é sui generis. Lá na eternidade, ele é gerado na eternidade. Mas a nossa geração é diferente da geração pai e filho, de Deus Pai, Deus Filho. Mas nós temos sim a geração. Nós temos a geração. E se temos a geração, ela é regeneração. Ela não é adoção. Agora, a adoção é outro campo. Aí a gente entra nessa. Então, isso é só para clarear para a gente poder esclarecer para algumas pessoas quando a gente vai, até na igreja, para as pessoas não terem um ponto de vista errado. Errado-se também acreditar que filho de Deus, por criação, dá uma paternidade universal a ponto de Deus não poder lançar no inferno porque é filho dele. É errado, porque a filiação que nós estamos dizendo é aquela que dá vida biológica. E é errado também, são dois extremos. Aquele que diz, não, se é filho de Deus, está salvo. O outro extremo é dizer que o ímpio é filho do diabo, ponto e acabou. Então tem que ter esses cuidadinhos aí. Uhum. Certo, compreendi. Irmão Daniel, depois o pastor Lorival, depois o pastor José. Irmão Daniel, por favor. Oi, pastor Evaldo. Muito obrigado pela explicação aí. Ficou muito claro para mim. Eu queria pedir para o pastor se pode me ajudar nessa questão do Romanos 11, porque Romanos 11 ele vai trazer exatamente aquela questão que foi tirado, né, da raiz, foi cortado lá o judeu para o enxerto do crente, né? Com o intuito de eventualmente excitar emulação, porque na rejeição resultou a reconciliação do mundo.
Com efeito, a sua reintegração será a ressurreição dentre os mortos. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, os ramos também são. Se alguns dos ramos foram cortados, está em Romanos 11, né? Se alguns dos ramos foram cortados, e se tu, oliveira selvagem, foi enxertada, agora recebeis a seiva da oliveira. Como que fica esse estudo da salvação tripla, o triplo nascimento, dentro dessa condição de enxertado? É quando nós lemos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, a gente começa a compreender que Deus não rejeitou o seu povo, mas foi que o povo que rejeitou a Deus. Certo, Então, né, a boa oliveira, ela tem a ver com o povo de Deus. Hoje é a igreja, amanhã Israel, mas o povo de Deus, a boa oliveira. certo. Os ramos são os judeus e os gentios. Nós somos os ramos enxertados, eles são os ramos cortados. O corte deles se dá pela incredulidade deles. Então, até então, eles continuam sendo filhos de Deus só por criação. Na hora que eles, no período da tribulação, quando eles se converterem, ou até na vinda de Cristo, aí eles vão alcançar a regeneração e vão alcançar também a adoção, porque eles vão adentrar na herança. Eles vão ser cacifados para serem herdeiros de Deus também e co-herdeiros com Cristo. Por enquanto, eles não, os do Antigo Testamento não alcançaram ainda essa perfeição, vão alcançar. Quando é que eles vão alcançar? Com a ressurreição, eles alcançam a adoção, que seria essa parte 3 aqui. Eles ainda não alcançaram. Mas é interessante Não. que Paulo diz que a adoção é deles, né? Quando Paulo fala É. nesses 3 capítulos, ele diz que deles é a adoção, deles é a palavra de Deus, oráculos de Deus e tal. Então a adoção já era dos judeus lá, só que os judeus eles tiveram esses percalços no caminho, essas rejeições. Quando Cristo veio, eles rejeitaram, o reino foi adiado. E agora a adoção deles está projetada para o futuro. Eles não foram aperfeiçoados sem nós. E nós vamos ser aperfeiçoados primeiro. E o aperfeiçoamento vem da adoção. Quando lá em Romanos 8 ele diz que a adoção é, é a redenção do nosso corpo, os judeus, esses judeus convertidos, também vão alcançar a redenção do corpo. Moisés, Elias, os crentes do Antigo Testamento vão alcançar a redenção do corpo. Então, a Certeza. adoção que vai dar a herança para eles, eles ainda estão na condição de menores de idade, agora eles vão alcançar a maior idade. Quando eles alcançarem, aí vem o tríplice processo. Mas primeiro, claro, ele já tem um, que é a criação. Quando se converter, já vem para o dois. E quando alcançarem a herança, vem para o três. Nós estamos com a adoção tríplice antes mesmo da gente alcançar a herança, porque já veio para nós, ou seja, nós já estamos aptos a herdar. Nós não seremos, nós já somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Eles serão herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós já somos, porque nós já temos essa redenção. Podemos Então, dizer que podemos dizer que o enxerto seria a dupla, o o duplo enxerto, nascimento, o enxerto já é isso, o a enxerto dele, regeneração. quando eles foram endurecidos em parte, quando vier um enxerto, eles já vão para a regeneração. Quando eles Isso, entrar no milênio, eles já é bem entrarão adoção. com a adoção. Entende? Ok. Muito obrigado. Ok, obrigado, pastor. Pastor Lorival, por favor. Gostei muito da explicação, viu, pastor Valdo? Realmente é uma matéria muito acertada, na minha opinião, né? Que as igrejas precisam tomar conhecimento. Há muito equívoco é, nesse assunto. Ah,
Eu só queria pedir para o pastor fazer uma pequena distinção, porque quando a gente fala assim, que Deus é Pai da humanidade, de toda a sua criação, né? E tudo, de repente a nossa mente pode se confundir com o panteísmo, né? Em que Deus é tudo, está em tudo e tal. É, só para o pastor dar uma, fazer uma distinção, né, entre uma coisa e outra, e também sobre Judas, que em Lucas 22:3 é dito que Satanás entrou em Judas, né? Aí a minha pergunta é qual era o estágio que Judas se encontrava, né? E é realmente uma situação bem complicada, né? Judas ainda foi tomar a ceia, né, com os 12, e o texto diz que ele era do número dos 12, faz questão, né, de colocar isso, e, e levou o inimigo com ele lá escondido, né? Se o pastor puder falar alguma coisa sobre esses dois assuntos, por favor. Pronto, pastor. A gente tem o que é chamado de teísmo, né? O teísmo, que é o nosso, mas não só, que a gente tem também o teísmo islâmico, o teísmo dos testemunhas de Jeová. Nosso teísmo é um teísmo do Deus triuno, né? Então, o nosso teísmo não é um triteísmo, não são três deuses, mas é o teísmo. E aí, nosso teísmo, ele abrange a transcendência de Deus e a imanência de Deus, as duas partes. Deus é imanente e Deus é transcendente. Quando você vem para o panteísmo, antes disso temos o deísmo, né? Que é o do Voltaire, Diderot, Rousseau, que diz que Deus criou e abandonou, deixou a criação às leis que Deus criou. Então, o deísmo, Deus dá corda no relógio e deixa o relógio aí. Então, mas o panteísmo, ele é uma filosofia é, que diz que Deus é tudo e tudo é Deus, né? Então, identifica a criação com o próprio Deus. Então, Deus sendo o Pai, no nosso caso, da criação, ele é um Deus que ele é Pai, mas no campo da transcendência e imanência. Porque Deus ele é o único ser necessário. A sua criação é contingente, é dependente de Deus. Então, Deus não se identifica com a criação, ou seja, a gente não pode dizer que vê Deus no arco-íris, no pólen de uma flor, num gesto de amor, que a gente vê Deus nas pessoas. A gente não vê Deus nas pessoas. Agora, nós vemos as pessoas como criaturas de Deus, que, assim, sendo criatura de Deus, à luz da Bíblia, ele cria e como criador, ele é o pai. Assim, quando ele diz que o Bene Elohim, os filhos de Deus, os anjos, é porque são criaturas de Deus, né? Eles foram criados. Então, ser filhos de Deus, eles, digamos que os anjos têm uma filiação una, né? De criação mesmo. Agora, existe o liberalismo que usa ainda o panenteísmo, que é Deus em todas as coisas, que é outro problema. Mas no nosso caso, quando a gente diz que Deus é o pai da criação, nós estamos focando a imanência, sim, mas uma imanência de um Deus que cria, mas não se identifica na criação, porque ele é transcendente. Agora, nós somos defensores de uma criação que tem um pai. A criação de Deus tem um pai, e o pai é Deus. Podemos dizer um pai assistencial, né? Sim, bem aplicado. Agora, com relação a Judas, Judas e o anticristo são casos atípicos, né? Porque Judas, ele é um que conviveu com Cristo, foi apóstolo, parece que expulsou demônios até e tudo, mas Judas, ele é o filho da perdição. E digamos que esse filho do diabo, ele é filho do diabo, sim. Ele é pior do que Elimas, o encantador, e pior do que os fariseus, que Jesus taxou de filhos do diabo. Então, ele é um filho do diabo bem acentuado, como o anticristo vai ser,
que também é chamado de filho da perdição. São os únicos que o diabo vai entrar, tanto num quanto no outro. Entrou em um, que foi Judas, e entrará no anticristo. Então, é o filho do diabo ideal, né? É aquele que o diabo possui plenamente. Então, ele está nessa conjuntura aí, nunca foi regenerado e Vamos tampouco dizer iria que chegar Judas só era filho por criação e nada mais, só, né? só. Nunca foi regenerado. E os apóstolos, que é interessante, o senhor perguntou, me despertou aqui uma coisa, a sua pergunta, os apóstolos, né? Eles eram filhos por criação, e na época que eram seguidores de Cristo ali no ministério dele, era por regeneração. Mas eles vão adquirir a terceira filiação depois do Pentecostes, é que eles vão se tornar por adoção, porque eles chegaram a atingir a transição. Então ficaram na transição, então eram duplos e depois se tornaram triplos. Isso é bem interessante, isso me despertou isso aí. Bom, obrigado. Pastor José, por favor. Há problema aqui com o meu microfone, desculpa. Pastor Evaldo, Efésios, obrigado, pastor, pelas explicações. Cheguei um pouco atrasado, né? Peço perdão, mas quero dizer, Efésios capítulo 2 vai nos dizer ali que, versículos 1 e 2, deixa eu encontrar aqui, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os principados, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre todos os quais nós andávamos e éramos depois por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, então até o tempo em que a pessoa não manifesta a sua fé em Cristo, não é chamada pelo Senhor e não confessa a Cristo como seu Senhor, ela está na condição então de filho da ira, ou seja, na mesma ira do diabo, que o diabo está sujeito também, mas no mesmo juízo que Satanás está sujeito, né? Então, nesse sentido, o irmão falou assim que, para a gente, com relação a dizer que o sogro da pessoa é um filho da... Se está namorando com o incrédulo, o sogro é o diabo, né? Eu acho também uma forma de falar que não ajuda em nada, né? Mas, por outro lado, na verdade, a pessoa está realmente se envolvendo, nesse caso, com um jugo desigual, porque até o tempo que essa pessoa não confesse a Cristo, ela realmente não é um filho de Deus no aspecto espiritual, não é? E esse texto de Efésios é claro em nos dizer isso, está debaixo do juízo de Deus, né? Mas esse é só um comentário, pastor, mas eu queria pedir para o senhor, com relação a João capítulo 3, quando Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ali eu cheguei no final, o irmão estava falando sobre novo nascimento, e esse nascer da água e do Espírito, eu queria perguntar para o irmão, como que o irmão entende água e Espírito naquele texto, 1 João 3,6? Eu tenho escutado a respeito de semente, o esporá e o esperma, né? 1 Pedro 1:23, ali nós temos a palavra esporá, feminino. E 1 João 3,9, temos a palavra esperma, para nascido de Deus, que é neutro, né? O termo ali é neutro. E tenho ouvido a respeito de que esse nascer da água e do Espírito pode ser entendido como nascer da água, referindo-se à palavra de Deus, uma semente feminina, e do Espírito, relativo ao Espírito Santo, a outra semente, comparando com o nascer humano, que é nascer da semente do homem, da mulher, assim seria também o novo nascimento. Eu não sei se o irmão já ouviu sobre isso, o que o irmão pensa a respeito disso, eu gostaria de ouvir, se for possível. A questão de Efésios 2, eu quero até colocar aqui, eu falei, mas eu não sou a favor de namoro misto, né? O que eu quis dizer foi que quando você fala em sogro, você está falando de uma relação física, que é uma relação de casamento. Então,
essa questão de pai, mãe, filhos. Pai, mãe, filhos é questão física de relacionamento, né? Claro, tem outras questões, mas estamos falando de uma relação social. E nessa relação social abrange o que Deus fez lá no princípio, em Gênesis primeiro, né? Deus casou. Deus os abençoou, e disse, crescer, multiplicar, encher a terra. Então, essa questão de dizer que o sogro é o diabo não tem lógica, porque isso está dentro de um contexto de sogro, nora, pai, filho, filha, marido, mulher. Isso é um campo, não é um campo espiritual. Agora, que a pessoa está num jugo desigual, aqui mesmo, se namorar, mesmo que seja congregado, não participam a pessoa congregada que participava nos cultos, na liturgia, ela deixa de participar. Então, a gente não... E aí o uso, por exemplo, de... Isso aí são hebraísmos, né? Filho da desobediência, filho da ira, um tipo de hebraísmo, né? Filho da ira, filho da desobediência. É o hebraísmo negativo, como a gente tem o positivo, filho da luz, é, que já é outra expressão que a gente conhece, hebraísmo também. Então, o indivíduo ser, nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos da desobediência, consequentemente, no campo espiritual, estávamos sob a tutela de Satanás, éramos filhos do diabo. Eu não tô, eu concordo com isso. Mas o fato de a pessoa ser filha do diabo no campo espiritual não exime dela ser filha de Deus no campo criacional. Entende o que eu quero te dizer? Então, ela é filha do diabo, como aqueles fariseus. Eles foram chamados de filhos. A internet do pastor Evaldo, eu filhos acho que de. Eles o seriam nosso filhos inimigo acho que não gostou. Opa, opa. Evaldo, Está Voltou, pastor. oscilando a internet Pronto. dele. Então, eu ele quis cortou dizer de que novo. os filhos do. Os filhos, quer dizer, os fariseus foram chamados de filhos do diabo, mas eles também eram filhos de Deus por criação. Sem problema. Como até o pastor Lorival colocou aí que Judas, por exemplo, filho do diabo, mas também era filho de Deus por criação. Então, a questão do ser filho de Deus por criação não anula o indivíduo também ser filho de Deus no campo espiritual, né? Essa é a questão. Sobre João 3 que o pastor José Soares colocou, eu vejo o 1 João 5 também fala da questão que três são os que testificam na terra: o sangue, a água e a palavra. Então, o sangue é o sangue de Cristo, a água é a palavra, e ali a água é a Bíblia, né, a mensagem, e a palavra é o próprio Cristo também. E vindo para o capítulo 3 de João, nascer da água, tem gente que bota ali para o batismo e tudo, né? É assim, para mim, quem não nascer da água do Espírito, a água para mim é a palavra e o Espírito é o Espírito Santo. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí o Espírito Santo é que faz a ressurreição, né? Nós somos ressuscitados tanto fisicamente no futuro quanto espiritualmente agora pelo Espírito Santo. Então, quando Jesus fala em nascer da água e da palavra, ele está falando de regeneração. Ele está falando, como também lá no texto de João 1, ele está falando de regeneração, nascimento por regeneração. Então, pastor Zé Soares, eu creio que a regeneração se dá pela palavra e pelo Espírito. E foi isso que Jesus está colocando aí. Não sei se ficou claro. Obrigado, pastor Evaldo, obrigado. Eu não estou, obrigado por isso, mas não estou em desacordo com o irmão também, não, em relação à questão da filiação, não, viu? Agora, é interessante, eu queria perguntar para o irmão sobre quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Então,
Não disse para pegar para os seus filhos? Mas veja, acho que o senhor, quando o senhor chegou, já tinha falado isso. Isso foi Ah, desculpa. a irmã Cristina também fez uma indagação bem semelhante lá quando a gente falou do assunto. Veja, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Criatura porque faz parte da criação antiga, da criação de Adão. Porque se o senhor pegar, né, porque se a gente usar o argumento, aqui, ó, não é filho de Deus, não, é criatura, porque Jesus mandou pregar toda criatura. Aí o senhor vai para 2 Coríntios 5,17, que vai dizer: quem está em Cristo, nova criatura. Nova criatura. Então, do mesmo jeito que o crente é nova criatura, não é do mesmo jeito, mas o crente é novo. Vamos olhar assim para os dois. Pastor Lorival está pregando aí o evangelho para um grupo de 10 descrentes. Eles são 10 criaturas. Mas aí ele pregou, digamos, 20 descrentes. Aí 10 se converteram e 10 não se converteram. Ele pregou para aquelas 20 criaturas. Agora que os 10 se converteram, ele vai pregar a santificação para as novas criaturas. Então, de qualquer sorte, são tudo criatura. O fato de a gente dizer criatura lá em Marcos 16, e olhar para 2 Coríntios 5,17, a gente só tem uma diferença. O pai da raça velha é Adão. O pai da raça nova é Cristo. Todas as duas raças são É, criaturas. entendo, Porque, no sentido espiritual, desculpa interromper, pastor, mas no não, sentido espiritual, a gente vai ali para João 1,12, né? Foram feitos, não eram, foram feitos filhos de Deus, por no sentido regeneração. espiritual, né? É, Por novo por nascimento, né? regeneração. Por Mas regeneração, eles certo? eram filhos de Deus por criação. Só que Exato, Deus não entendi. vai avaliar isso agora, quando ele diz ali, quando é dito ali, a todos quanto o receberam, foram feitos filhos de Deus, a gente não vai poder, não tem como a gente restringir isso. Dizer, não, aqui, ó, eles só vão ser feitos. É verdade, só vão ser feitos filhos de Deus se crerem. Mas só vão ser filhos de Deus, qual filiação? Essa é a questão. Espiritual. A filiação chamada regeneração. A Uhum, segunda filiação, a que salva, a que dá vida eterna. Porque a primeira uhum, filiação não dá essa condição. Então, a primeira filiação é a filiação que dá vida biológica. A segunda dá vida eterna e a terceira dá a herança. O milênio está eterno. Mas a primeira deu vida biológica, a segunda vida eterna e a terceira nos deu o privilégio de nos tornarmos herdeiros. Ou seja, a primeira nos torna homens no mundo, a segunda nos torna nova criação no mundo e a terceira nos torna herdeiros da herança eterna no mundo. Então tem essas. Eu sei também, irmãos, que é um assunto novo. E a gente precisa olhar com e eu cheguei cuidado. atrasado, eu vou ter assistido de novo depois, porque, para mim, quando eu me É, torno nova criatura, eu já sou herdeiro de Deus. não, hoje é. Tá certo. Mas, Irmão, hoje, por isso que houve um adiantamento para a gente, ou seja, hoje a gente, no momento que nós nos tornamos filhos por adoção, nós já nos tornamos maiores de idade, portanto, aptos a herdar a herança. O certo? que é a herança? A herança tem a ver com algo no futuro. A herança está ligada ao escatom. A gente hoje, a gente diz assim, no campo de uma concretização, nós já herdamos todas as coisas, mas no campo futuro ainda não. Por isso que quando a gente vai, por exemplo, para aquelas promessas de Cristo, aí vai dizer lá nas igrejas, né? Uma das promessas é: o que vencer herdará todas as coisas. Então, essas todas as coisas ainda são futuras. Mas se a gente olhar no campo que a gente já compreende, digamos que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares Certo. celestiais em Cristo. Mas essas bênçãos não chegaram no campo concreto. Já chegaram no campo ideal,
mas no campo concreto ainda não. Então, nós ainda vamos herdar. Então, quando ele diz o que vencer vai herdar todas as coisas, ele está falando isso no capítulo 21 de Apocalipse, acho que é verso 7, parece. Ele diz: ao que vencer dará todas as coisas. Essas todas as coisas ainda são futuras. E veja que já houve uma herança do milênio, mas ele já está projetando para o estado eterno como algo futuro. Então, temos sim a filiação tripla, nós da igreja. Os do Antigo Testamento não tinham, estavam aguardando, mas nós já temos porque já fomos abençoados e tal, e tal, e tal. Mas o incrédulo não vai ter herança. Então, o incrédulo vai se contentar com as heranças que ele constrói aqui, ou que deixa para alguém, uma casa, uma fazenda, um carro, uma bicicleta. Que aí, quando ele morre, que a pessoa administra e vai morrer, também não vai continuar com ela. Então, é dentro desse campo que a gente está trabalhando. Agora, sim, é preciso muito cuidado, porque o que eu estou falando aqui, talvez alguém lá torça as minhas palavras, torça as minhas palavras e fique parecendo que eu estou trazendo outro dado, que não é o Não dado, sei. por exemplo. De maneira É, nenhuma. A tá paternidade correto. universal de Eu Deus, de me maneira lembrei nenhuma. de Romanos 8:32, né? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, né? Como não nos dará também com ele todas as coisas, né? Futuro, né? Futuro. Futuro. Então É, a gente já está cacifado para herdar. Por exemplo, hoje a gente já tem a maioridade. certo. Nós temos a maioridade por causa da terceira parte da filiação. Filiação por Certo. adoção. Todos os crentes da igreja são maiores de idade. Uhum. São ruiós. Não são, Certo, não são paidium. Mas os crentes certo. do Antigo Testamento, paidium. Quando eles ressuscitarem, lá no final do capítulo 20, aí quando eles ressuscitarem com os crentes da tribulação, eles vão estar aptos a herdar. Mas a gente já tem, pastor Lorival, a gente já tem a herança, a gente já está na condição de adotados, e o que é que vai acontecer? Virá para nós logo, logo, pode ser até hoje, a glorificação. A ressurreição dos vivos, dos mortos e a glorificação dos vivos. E isso já nos dá a herança, enquanto que os do Antigo Testamento vão ressuscitar no final da tribulação. Aí eles vão para a herança no milênio e depois está eterno. E os do milênio e os que vão entrar no milênio vivos, né, do julgamento das nações também, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança. Então, a herança é algo que só pode ser concedida se nós atingirmos a maioridade. Digamos assim, eles ainda não atingiram a maioridade, não atingiram O a qualificação. pastor Evaldo, se me permite, desculpa, estou interrompendo bastante, mas me lembrei aqui, pastor, de Gálatas, quando Paulo fala em Gálatas capítulo 3, aqui a lei foi nos dada, a lei veio como um pedagogo ali, então isso se relaciona com o termo paidio, então, quer dizer, o pedagogo foi dado para o paidio, os que estavam debaixo da lei, que não eram ruiosos ainda. Exato. Que no aramaico vai ser aio. Né? Eles eram crentes que precisavam ainda do professor. A gente não. A gente acabou, a gente acabou matando o professor. A gente matou o professor, Romanos 7. Aí Paulo diz que agora a gente adianta o marido, porque a lei morreu para nós. Então, a lei, o professor morreu para a gente ser de outro marido, que é Cristo. É isso aí. Obrigado. Pastor, tem um texto, tem uma palavra que ela é associada com ruiós, que é o tecnon, que é filho por nascimento. Paulo fala dela em Romanos 8. Por exemplo, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse filhos de Deus aí é tecna. E também, verso 21 do capítulo 8, no finalzinho do versículo, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Também é tecno. Então, o filho por nascimento tem essa Isso. palavra. Então, nesse caso, pastor, ele tem uma relação com
o que é por nascimento, que é técnica ali, mas quando Paulo coloca vinculado, ele linkado com o Iós, ele acaba entrando nesse campo de herança mesmo, de herança Sim. também, né? Mas é bem Mas interessante, para legitimar a herança, né? Porque só o filho é o filho legítimo. legítimo tem direito à herança, né? É. Hum. Isso aí, e é uma coisa muito, muito maravilhosa. Então, o estudo da agora, que vem também, Maria Elias, antes no outro estudo a gente só usou os textos bíblicos, mas agora a gente veio também com os slides para dar uma clareada e ajudar a gente nesse campo do entendimento da filiação, para a gente também não cometer alguns equívocos e até nós como pastores, e não, os crentes em Cristo, eles não são filhos, eles não são filhos gerados por Deus. Eu já ouvi alguém dizer assim, não é filho gerado por Deus, é filho por adoção. Não, a Bíblia diz que nós somos gerados. Como é que a gente vai dizer que não é filho gerado? Dizer, gerado é só Cristo. Confusão. Cristo lá, unigênito, deixa Cristo lá com o ser unigênito dele separadinho. Ali é ímpar, é singular essa filiação de Cristo. A nossa tem sim, e a gente tem a natureza. Nós somos, fazemos parte, Pedro diz, da natureza divina. Nós, então, não entra só a adoção, entra a regeneração. E a regeneração é a filiação que salva. A adoção não é a filiação que salva, é a filiação que dá herança. Claro que isso tem um link, tem um vínculo, está associado, mas a gente podendo didaticamente separar as coisas, fica melhor para a compreensão do rebanho e para o rebanho não ficar confuso com algumas colocações e a gente não está negando certas coisas, a gente está reafirmando certas situações, mas temos que ter um certo cuidado para poder nas explicações disso aí, a gente não confundir o rebanho. Muito Lembrar, bom. né, pastor, que o diabo não gera nada, né? Ele não produz geração, né? Nunca Uhum. produziu, então não tem como Uhum. vincular a humanidade a isso, né? E Ele foi dizer, por exemplo, produzido. que o homem é criatura de Deus e nós somos filhos de Deus. Essa comparação não está boa. Ela não está legal, porque nós também somos, mesmo até a nova criação é criatura também. Criatura porque foi criado por Deus. E quando Deus diz assim, eis que eu crio novos céus e nova terra, ele diz, porque as primeiras coisas passaram e tudo se fez novo, é a mesma palavra usada para a nova criação. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, é uma nova criação já feita agora com um grupo, com a humanidade nova, que é a nova humanidade que somos nós, que é um flash do que vai acontecer no milênio, a regeneração da Terra e depois no estado eterno, a criação do novo céu e da nova Terra. Obrigado, pastor Evaldo. Pastor José, pode falar, por favor. Posso, irmão? Obrigado. Pastor Evaldo, paidio, então, se referia à questão mesmo de um filho, um filho, uma criança, né? É isso? E os judeus entrariam nessa condição, então, se eu estou entendendo bem o que o irmão, parte do que o irmão disse. Então, os judeus se orgulhavam de serem filhos de Deus. E Jesus falou com eles que, não, Jesus não, João falou com eles, se não me engano, né? Que que eles eram, que até das pedras o Senhor podia suscitar filhos a Abraão, né? Então, o judeu, apesar dessa questão do paidio aí, o judeu eram apenas filhos, na realidade, aqueles que eram pela fé também. Ou, no caso, eu estou me referindo à questão da salvação no Antigo Testamento ali, os judeus ali. Simplesmente pelo fato de serem geneticamente filhos de Abraão, mas por ser paidio, mas eram também aqueles que eram pela fé, né?
Exatamente, eles eram filhos por criação, e isso não dava salvação, mas os crentes do Antigo Testamento tinham essa segunda filiação por regeneração. Mas mesmo sendo filhos por regeneração e por criação, ainda não atingiram a maioridade, porque estavam debaixo da lei. Sendo assim, o senhor está certo. Eles poderiam ser tratados como paidion, mesmo salvos. Eles eram paidion, porque eles ainda não estavam. Aliás, eles é que são paidion, porque os incrédulos não são paidion. Os incrédulos não são paidion. Paidion são eles. Agora, depois, ruiós vem, que é a filiação e técnica, e técnica também, como o pastor Lorival colocou. Viu? Mas os incrédulos, eles não são filhos de Deus por regeneração nem por adoção. Eles só são Mas, filhos de pastor, Deus por criação. os judeus crentes do Velho Testamento e os judeus incrédulos do Velho Testamento, como identificá-los nesse sentido? Paidio para todos eles? Não. O incrédulo do judeu, aliás, os incrédulos como um todo, a gente não entra com pai de Deus. Os incrédulos como um todo, eles são incrédulos, filhos por criação. O judeu salvo, ele é salvo por criação e regeneração. Agora, o senhor está certo quando diz que judeus, todos eles estariam debaixo da lei. Sim. Só que eles não têm uma filiação de Deus para ele, a não ser a criação. O incrédulo judeu, ele continua só com a criação. Eles não entram como filhos de Deus, o pai Dio, que precisa de um tutor. Apesar da lei também, eles tentarem se justificar pela lei, os incrédulos não têm como eles serem um pai Dio, porque eles não têm a lei servindo de aio para conduzir a Cristo. Quem é que a lei consegue conduzir a Cristo? O regenerado. O não regenerado, ele não vai ter como ser conduzido a Cristo por um pedagogo. Uhum. Por isso, quando Paulo fala aos Gálatas, ele não está falando para o judeu incrédulo. Ele está falando para o judeu crente. A lei serviu de aio para vocês, para conduzir vocês Uhum. a Cristo. O judeu incrédulo, mesmo com a lei, ele não vai querer conta com Cristo. Exemplo, fariseus e saduceus, herodianos, escribas e outros. Entende? Uhum. Certo. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos encerrar. Então, pastor Evaldo, muito obrigado. Mais um estudo aí maravilhoso. Muito Eu bom, também fiz tanto, realmente. muito bom, fizemos tanta Muito bom. confusão com essa de criatura de Deus, filho de Deus. Olha, muito, muito bom mesmo. Muito obrigado, pastor. Uma bênção mais uma vez, viu? Deus abençoe o amado irmão. Recebi o livro. Depois falamos. Muito obrigado. Vamos encerrar com uma oração. Pastor Lorival, por favor, nos despede com uma oração, tá bom? Por favor, pastor. Obrigado, Deus, Pai querido, queremos, Senhor, exaltar o Teu nome por tudo que nós temos tratado aqui hoje, pelas coisas que temos considerado da Tua palavra, através do pastor Evaldo, eh, pelas suas pontuações, ó Deus, pelo assunto que ele nos trouxe. E é muito precioso para nós ah, saber que tudo isto deriva do Deus Criador, que o Senhor é, e sustentador também das nossas vidas, e amparador, e assistencial. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixa ao léu da sorte. Senhor, queremos também te louvar porque toda a militância do mal realmente é uma atitude devido a ele não poder criar nada. Então, a saída que o mal tem é se opor àquele que cria tudo e aos seus filhos que dão
valor a essa criação. Obrigado, Deus, pela regeneração que nos fez contemplar tudo que o Senhor fez e faz e continuará fazendo. Obrigado pela tua obra em nós, pelo privilégio do ministério. Obrigado pelo privilégio da igreja, Deus, de poder fazer parte desse corpo de Cristo tão maravilhoso. Ajuda-nos a continuar crescendo e usar esta sapiência para evangelismos, discipulados, treinamentos, exortações, exercício dos dons que o Senhor tem nos dado pelo Espírito que habita em nós. Queremos te louvar pelo grupo que está presente hoje, também pedir que o Senhor ajude os irmãos que não estão, porque há razões para isso, e pedimos que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso, de repouso, para podermos também despertar amanhã com alegria, considerando o nosso maravilhoso Deus, Criador e sustentador da nossa vida. Amém. Pedimos a tua bênção e orientação e ajuda em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, irmãos. Obrigado, pastor Amém. Evaldo. Obrigado, irmãos. Uma boa noite para Obrigado. todos. Irmão Deus Almir, abençoe. Boa noite. o Sim. irmão Elias disse que recebeu, o senhor Boa noite. recebeu? Quem, eu? Não. Então eu vou mandar o código que eu mandei para o senhor também. Ah, é? Oh, muito obrigado. Ele já era para ter chegado. Acho que eu mandei, Elias mandou junto. Então, o senhor dá uma olhada no correio, Tá se, bom. se não chegou. Porque o irmão Elias chegou que dia? O meu chegou, acho que na sexta-feira, pastor. É, eu vou É, dar uma olhada, porque eu tô no prédio aqui, de repente chegou lá na administração. Vou dar uma olhada amanhã. eu Pastor confere Evaldo, domingo o senhor vai estar aqui no CIE, não é? Sábado, aliás. sábado, o exame lá do rapaz. Viu, França? Então a gente vai se encontrar lá, a gente conversa. Tá Boa bom. noite. Boa noite. Eu Aí, vou ver irmão amanhã e Almir, aviso o pastor. Eu te aviso se o chegou. senhor manda um Obrigado, avisozinho pastor. para mim. Deus abençoe aí. Ficou bem interessante aí, viu? Pastor, amanhã Irmão eu Elias, passo o Pix e eu vou comprar mais um, porque eu preciso dar para quero dar de presente para uma pessoa, tá bom? eu estou Mas esse eu precisando. passo. Hã? Eu estou precisando que o irmão Daniel me mande o endereço dele. É novo endereço agora. Eu Depois o já senhor vou me mandar manda. para o seu endereço. Só que eu não tenho os livros agora, não, Aham. irmão, porque eu vou ter que fazer uma outra tiragem, porque eu levei para o Rio Grande do Norte e saiu. Aí eu fiquei sem, só fiquei com Hum. medo. Mas vai sair agora, vai chegar. Aí eu mando para vocês, viu? Tá Eu vou bom. mandar meu novo endereço para o pastor. Mande, viu? Me mande o Pix também. Se preocupe com isso, não. Você não precisa Ah, se preocupar com pastor isso, não. Evaldo, quando que vão chegar os novos livros, então? Irmão Elias, aqui o diagramador ficou doente, né? Aí o rapaz não me deu precisão. Eu acho que deva chegar no final de julho, Tá bom. viu? Aí a gente ainda Não. vai ter uma. Mas o senhor notou que tá mais pesadinho? Nossa, nossa. Eu vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Tem Pera mais material, né? Tem mais material, fica mais pesado. É. aqui, ó. Ó, Olha lá. primo. Ó, Olha a só. diferença. A Nossa, diferença. realmente é bem mais É, encorpado. Bem tem, mais, bem mais. É. tem São 120 páginas a mais. 120 páginas a Muito mais. bom. Isso dá um certo peso. É, 674 páginas, entendeu? É, Assim. e é. parece que a capa dele parece que ficou mais bonita, não foi? Legal, É, amanhã eu vou ver se o meu chegou na administração lá. Pode ser que tenha chegado e muita eu não coisa fui aí, irmão buscar. Elias. E aí tá o nome, tá o irmão Elias e o irmão Almir na contracapa aí, não tá? Pois é, Opa. aí, ó. Olha esse cartão aqui, ó. Esse Aqui, ó. cartão. Ó, que Pois bênção, é. rapaz. Que Que maravilha, bênção. hein? É. E Rapaz, eu vou te falar, hein, velho. irmão É. Zé Soares, Alcina, a turma toda aí tá.
Também no Obrigado, nome lá, pastor. nos agradecimentos estão lá. A turma toda O aí. nós que agradecemos, pastor. Maravilha. Muito obrigado. Quanto fruto rendeu o escatom, hein, primo? A gente jamais imaginava você chegar num Rapaz, nível Vamos tão imaginar alto, né? quanto fruto está rendendo, né, primo? o Está Sim, rendendo, né? sim. Escatom, o Escatom Eu, tem sido uma É, bênção na minha vida, viu? Muito na bom. nossa, amém. pastor. Se é na sua, imagina na nossa, né, É, primo? Não é, é. irmão Daniel? Né? Ficamos Que muito nós estamos felizes, vendo o hein? pastor Aqui, Daí e José aí, também, agora pega. uma bênção. Amém, verdade. Eu estou pensando de para o segundo semestre, normalmente no mês de julho a gente para, né? Que é férias, né? O pastor Evaldo precisa respirar também, né? A gente está bem, Isso, mas sabe que para isso. ele é bastante puxado. Então, eu estou pensando de quando voltarmos, a gente colocar também a transmissão ao vivo, porque a gente tem essa possibilidade, entendeu, Ah, irmão? De Ó, colocarmos ao vivo também. Quem quiser acessa ao vivo e daí assiste. Hein, a primo? ideia, Aí a É, gente faz esse teste aí, né, é. primo? Sim, a ideia é poderíamos boa. sim. A ideia é Poderíamos boa. sim. live a É, live. é, É. é Tchau, isso tchau. aí. Tá Abençoe. bom. Valeu, Boa noite, irmão. irmãos. Boa noite, Boa Obrigado. amados. noite para todos. Deus abençoe. Boa noite, boa Obrigado. noite. Amém.